aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso domingo de carnaval, família comemorando no clima, passeando, às vezes o cenário está diferente, mas você vai deixando o seu like, comentando, compartilhando, mandando para geral, porque você sabe que você está aqui no seu canal, o Fanático Vascaíno. Aí sim, papai, clima de carnaval. Ontem eu fiz um short em que eu provocava a respeito do Marcelo. Não há nenhuma negociação, torcedor. Apenas coloquei como provocação, como tema para debate. E muitos torcedores entenderam, mas alguns sempre... Ai, tá falando que o Marcelo vai pro Vasco. Ah, chupar um caju, rapaz. O negócio é um birico-tico. Apenas levantei que um jogador de 34 anos, com a bagagem que tem o Marcelo, baita de um atleta, só que vem de um histórico de lesão. Eram 2 anos de contrato com o Olympiacos e em 6 meses houve a rescisão. Cabe no Vasco? Ele tem atuado como meia. Tecnicamente, um jogador fantástico. Sabe muito, mas cabe no Vasco? O histórico recém de lesões dele, será que não atrapalha? Enfim, tudo isso foi um debate. Como também proponho agora um debate em relação a Cuéllar. Por quê? Cuéllar é um volante. Tecnicamente, a cachorrada começou, aquele cão de guarda, que vai começar, que morde, né? Aquele 5, mas com muita qualidade. Ele está no Al Hilal e, segundo informações, e o Vasco já sabe disso, ele quer voltar, ele quer sair, quer voltar ao Brasil. Tentou jogar no Flamengo, né? Houve um intermediário que, podia te levar para o Flamengo e tal, não houve nenhuma chance. Houve a negativa por parte da diretoria do Flamengo. Só que antes disso, o Vasco já fez um movimento para sondar a situação dele junto ao Al Hilal. É um jogador muito interessante, cairia bem demais no time do Vasco. Aliás, coloco na tela para vocês esse time aí. Que tal se o Vasco tivesse à disposição, Maurício Barbieri, esses jogadores? Olha aí. Olha o meio-campo com Cuéllar, Jair, Andrei Santos e Marlon Gomes. Bom, essa arte é do Thiago Barreto. Muito obrigado, Thiago Designer, que sempre nos ajuda aqui no canal. Olha que meio-campo de qualidade. Azevedo, mas peraí, por parte você está pensando assim. Você está falando do Cuéllar, mas não tem negociação nesse momento. O Andrei que pode jogar no Palmeiras, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Capasso nem foi anunciado, então vamos lá, por parte, torcedor. Capasso. Está tudo aprovado, a questão burocrática, as pendências que existiam já estão resolvidas e ele vai ser anunciado agora, nessa semana que está começando, tá? O jogador já está à disposição do Maurício Barbieri, já está treinando lá e tal. Então, Capasso, esquece. Jogador do Vasco, zaga ele e Léo, ponto, né? Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, está definido. Aí vem o camisa 5. Hoje, e jogando muito bem, Rodrigo. Rodrigo deu uma vaga. Zé Gabriel, De Luca, nada. Rodrigo. Se o Cuéllar fosse contratado, Cuéllar, mas Azevedo, a negociação segue ou não segue? O Vasco fez a consulta e não evoluiu. Mas quando soube, após o Mundial, que ele realmente quer voltar ao Brasil, o Vasco vai enviar uma proposta para contratar o Cuéllar, que é muito bom jogador. Jair já está no grupo, Marlon Gomes voltou da seleção brasileira, está se recuperando de lesão. Aliás, o Jair já vai jogar contra o Trem na próxima quinta-feira. E aí, Andrei Santos, né? Aí botei na frente Alex Teixeira e Pedro Raul. Gente, Andrei Santos, a situação dele é a seguinte. Conversei com pessoas empresários que lidam diretamente com a Premier League para entender essa questão da pontuação. E eu trago para você como é que é a questão da pontuação envolvendo a ida para a Premier League. O Andrei Santos hoje tem 1,1 de 65. 65 possíveis. Aí eu perguntei para a pessoa, mas é preciso ter os 65 para jogar na Premier League? Ele falou, não. O João Gomes, por exemplo, foi com 27. E como é que conquista essa pontuação? Atuando em grandes competições. A Série B não é uma grande competição, ela nem é levada em consideração na pontuação do ranking da Premier League. Se você não tem a pontuação suficiente, aí vai através do Special Talent, que é o talento especial, que foi o que tentou o Chelsea para liberar o Andrei e não conseguiu. Só que o Andrei não vai jogar no Chelsea.
A contratação dele chama-se reserva de mercado. O que é reserva de mercado? É quando um clube vai, contrata um jogador para que nenhum outro concorrente contrate. Mesmo que ele não vá utilizar agora, ele pode emprestá-lo a um outro clube, mas ele é dele. Então o Chelsea fez isso, foi lá e reservou um mercado para ele. Pegou o garoto, ele é meu, ninguém mais pega. Se eu quiser emprestar para A, B ou C, ele fica aqui treinando, joga pelo Chelsea, enfim. Mas não vai jogar no Chelsea, nesse momento. Para ter a pontuação, jogar as grandes competições é o que é necessário. Então vamos lá. Libertadores é uma grande competição, tem um peso. Sul-Americana tem outro peso. Campeonato Brasileiro Série A tem outro peso. Copa do Brasil também. Dessas 4, nesse ano, o Vasco não joga 2, que são as de maior peso, são as competições internacionais. Porque o Mundial Sub-20 ele vai jogar, então independe por onde ele vai atuar. Seja o Palmeiras, o Atlético, não importa, o Vasco, não importa. E aí, o Vasco tem uma cláusula, porque eu falei com uma pessoa muito importante dentro da 777, que me garantiu que há essa cláusula em que o Vasco tem a prioridade no retorno. E o Vasco vai tentar, e já está conversando com os representantes do atleta para tentar essa volta. Mas já sabe que, por conta dessas competições internacionais, o Vasco fica atrás. Ah, mas o cara vai virar as costas para o Vasco? Não é, torcedor. Se ele tem um sonho de atuar na Premier League, ele precisa pontuar mais rapidamente, não vai ser jogando no Vasco. Aí você pode dizer, e com toda a sua razão, torcedor, porra, mas o Vasco foi o clube que o formou, o Vasco é a paixão dele como torcedor. Porra, ele viria para o Vasco, jogaria essa temporada, renovaria um novo empréstimo para o Vasco, aí joga uma competição internacional que o Vasco vai jogar ano que vem, seja pelo menos a Sul-Americana. Mas será que ele quer passar 2 anos aqui no Brasil? Essa é uma pergunta. Talvez em 1 ano ele consiga uma pontuação. Não vai conseguir uma pontuação alta. Porque veja bem, se o João Gomes jogando no Flamengo 2 para 3 anos, grandes competições, chegou a 27, mas ele conseguiria uma pontuação suficiente para um novo pedido junto à Premier League liberá-lo. 12, 15, 20. O normal é acima de 20 a 25 para liberá-lo. Enfim. Agora, torcedor, quer um conselho? Não fique aborrecido. Vi alguns grupos de amigos aqui, os que que acontece isso, que faz aquilo. Gente, profissionalismo. Cada um vai onde paga mais, onde vai se sentir mais à vontade, onde vai se sentir mais recompensado, vai disputar grandes competições. Não adianta você, torcedor, ficar pistola da vida. Se o André optar por voltar ao Brasil, ao Palmeiras, que essa é a tendência, boa sorte para ele. Bom jogo. Quando vai jogar contra ele, contra o Palmeiras, e que ele estará presente, joga duro, normal, como joga com todo mundo. Agora, não pode ter desejo de coisa ruim ao garoto, ao atleta, ao profissional, ao ser humano. Esquece, torcedor. Faça isso não. Tamo juntasso. Opina aqui. Comenta e compartilha, porque você sabe, aqui é o seu canal. Grande abraço, um bom carnaval e a gente está de volta.